Olá a todos! Hoje estamos aqui para mais um episódio de Palavras ao Vento, Magazine Atlântico. Neste episódio vamos entrevistar o cantor e ator Fernando Fernandes, mais conhecido como FF. FF nasceu a 3 de maio de 1987, atualmente com 38 anos. Ao longo da sua infância descobriu a música e o teatro, que hoje em dia são a sua paixão. Hoje vamos descobrir mais sobre a sua vida pessoal e o teatro musical, e os desafios que enfrentou ao longo da sua carreira. Olá FF, obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. Olá, como estão? O que fez perceber que queria seguir a música e o teatro? A música foi a minha primeira paixão. A minha mãe costuma contar-me que eu, antes de falar, comecei por cantar sons e reagir à música que os meus pais punham a tocar de manhã. E é uma imagem que eu gosto à qual eu me gosto de agarrar, porque acho giro esta ideia de, antes de falar, antes de conseguir pôr em palavras aquilo que eu gostava ou que queria, a música parece que antecede isso e que nasce primeiro do que isso, do que o raciocínio. E então eu acho que a música foi o primeiro impulso artístico, que depois, obviamente, muito alimentado pelas coisas que eu ouvia em casa, pelo facto de ter estudado música. Comecei a estudar música aos 11 anos e pronto, é aí que a minha vida começa a fazer mais sentido de forma racional, a minha vocação a ser explorada, e a música nasceu primeiro. Associada à música nasce a representação, com um convite na altura dos meus professores de música, de violino e piano, que fizeram um musical infantil chamado Um Sonho Mágico, que falava precisamente sobre um miúdo que começava a explorar o universo da música e das notas musicais, e foi assim que nasceu a minha paixão pela representação, ali por volta dos 12, 13 anos, quando faço esse musical chamado Um Sonho Mágico. Depois venho para a escola que está ligada profundamente a este espaço onde estamos hoje a fazer esta entrevista, que é o Teatro Experimental de Cascais, e a escola é a Escola Profissional de Teatro de Cascais, onde eu começo a estudar representação aos 15 anos. Portanto, acho que a música nasce primeiro e, ligada à música, a paixão pela representação. Quais foram os maiores desafios que enfrentou no início da sua carreira? Alguma vez pensou em desistir? Eu acho que nunca pensei em desistir, mas não significa que durante o caminho não vás duvidando das tuas decisões. E acho que isso acontece sempre porque nós também não temos sempre certeza de que estamos no sítio certo, a fazer as coisas de forma certa, e essa dúvida faz parte também do jogo e do interesse desta nossa profissão. Esta nossa profissão é uma profissão que mexe com sentimentos, com empatia, com coisas que muitas vezes nós não sabemos o que são, mas temos que as imaginar para sermos credíveis no nosso trabalho. E, portanto, lidam muito com a dúvida, mas a dúvida também faz parte deste jogo interessante que é esta nossa profissão. E, portanto, sim, duvidar, sim, desistir, penso que nunca me tenha passado pela cabeça, até porque não saberia o que fazer caso desistisse de cantar ou de representar. E eu acho que os desafios que vocês perguntaram, portanto, as dificuldades durante o percurso passam muito por aí, por essa gestão de percurso, daquilo que decidimos e escolhemos fazer, de muitas vezes decidirmos e embarcarmos em projetos que depois se calhar não se revelam como nós tínhamos desejado, mas ainda assim temos que os cumprir e os fazer. Portanto, como qualquer outra profissão, se calhar há alturas e há determinados trabalhos que não nos dão tanto prazer e outros que nos dão mais. Acho que são os desafios semelhantes a qualquer outra profissão, sendo que a nossa lida com emoções e portanto, parece-me que talvez seja mais sentimental e, se calhar, por vezes mais dolorosa também por causa disso. Houve alguém que o tenha apoiado e que esteve sempre consigo ao longo da sua carreira? Sem dúvida, os meus pais, a quem eu tenho que agradecer sempre em primeiro lugar por ter escolhido e ter conseguido ser aquilo que sou hoje profissionalmente. Sem o apoio deles, se calhar, o caminho teria sido muito mais difícil. Acho que seria inevitável, ou seja, com ou sem a ajuda dos meus pais, eu penso que iria sempre parar a este mundo. Ainda assim, devo-lhes a confiança e o facto de terem apostado também na minha formação musical e terem confiado
em se calhar há 25 anos atrás a ideia de um jovem sair de um ensino regular para um ensino artístico era uma ideia um bocado mais estranha do que eu acredito que será hoje em dia, mas ainda assim eles acreditaram que era o que fazia sentido, também porque em miúdos tiveram ambições artísticas e adoravam música e canto e dança, e na altura os meus avós não tinham se calhar tanta abertura mental para imaginarem os seus filhos com profissões na área artística. Qual foi o momento mais emocionante da sua carreira? Houve vários momentos emocionantes da minha carreira. Eu tenho assim alguns pontos, alguns highlights no meu percurso profissional, que já conta com 20 anos de profissão. Consigo, de repente, pensar assim em alguns momentos. Lembro-me de aos 18 anos estar precisamente neste palco onde estamos hoje a fazer a minha prova de aptidão profissional, que no fundo é a peça que encerra a formação de 3 anos do curso, e de saber durante esse processo de peça, que durou algumas semanas, que tinha conseguido entrar para aquele que foi o meu primeiro trabalho profissional em televisão, que foi Os Morangos com Açúcar. Portanto, esse foi um momento decisivo no início do meu percurso, algo que eu não procurei propriamente, mas que me aconteceu. Depois lembro-me do ano seguinte, um ano cheio de concertos, em que de repente me tinha transformado muito mais num cantor do que num ator, coisa que também eu não tinha imaginado que iria acontecer. E depois, ao longo do meu percurso, passei por várias coisas muito bonitas. Fazer alguns concertos em salas emblemáticas, estrear-me em teatro musical uns anos mais tarde, trabalhar com pessoas que sempre sonhei trabalhar, conhecer outras e privar com outras que também faziam parte do meu imaginário. E pronto, tem sido um ano recheado de muitos momentos bons e emocionantes. Ao longo de todos os anos eu penso que consiga sempre destacar um trabalho marcante. Este ano está a acontecer, e até mais do que um, e portanto eu tenho seguido assim o meu instinto, a minha intuição, e as coisas têm corrido bem. Qual foi o papel mais exigente que interpretou em palco? Uma boa pergunta. Eu penso que uma das personagens mais desafiantes que eu tive no meu percurso profissional aconteceu este ano. Em fevereiro e março deste ano. Os ensaios começaram em dezembro para um projeto chamado Eva Peron. Eva Peron, ao contrário do musical Evita, é uma linguagem absurda, um texto difícil de se realizar, de se fazer e de se assistir, violento, de um escritor argentino chamado Copí, e foi um desafio enorme, para já porque eu nunca tinha feito teatro do absurdo, que é um género de teatro, e depois porque era uma personagem que está nos antípodas daquilo que eu sou. Para já, porque é um travesti assumido, portanto estou a fazer o papel de uma mulher, não o sendo, assumidamente, obviamente, uma mulher. Existe peças de teatro em que um homem pode fazer a personagem de uma mulher. Aqui é um travesti assumido. Esse código era sempre claro e transparente para quem assistia. E depois, porque é uma história dramática, ainda que com contornos muito criativos de quem o escreveu e, portanto, não obrigatoriamente realistas, não deixa de ser uma personagem histórica que sobe ao poder muito cedo, que morre muito cedo e que nesta hora e 40 que esta peça tem, se revelava um exercício muito difícil em todos os aspectos. E, portanto, foi um grande desafio que também acrescentou muita coisa, obviamente, mas que também me levou a zonas que eu nunca tinha explorado e que me custaram peso físico, dores no corpo, dores de alma também, porque essas também as temos. E, portanto, esta profissão também tem essa fatura que muitas vezes recebemos durante os projetos ou às vezes depois. O que sente nos instantes antes de entrar no palco? Depende das fases do projeto. Por exemplo, se estivermos a falar na semana que antecede a estreia, eu fico miserável. Quero escolher outra profissão, penso porque é que eu faço isto há 20 anos e ainda me sinto assim, porque é que eu tenho estes nervos todos, porque é que eu não trabalho num escritório sossegado e não tenho que ver pessoas, nem as pessoas me têm que ver a mim. Era mais fácil se estivesse num call center. E depois tenho que bater na boca
quando entro em cena e sou profundamente feliz. Depois começa a acalmar ao longo do processo. Por exemplo, hoje, que já estamos aqui na reta final desta peça do Amor Não Se Esquece, Afonso, hoje já não vou ficar tão nervoso, fico sempre com uma certa adrenalina. Existem assim uma série de rotinas que eu tenho que fazer, porque criam-se também superstições e se não as fizer fica a achar que algo não vai correr tão bem, mas já são nervos mais fáceis de gerir, ao contrário daqueles, lá está, que antecedem quando estamos ali prestes a estrear. Se bem que no processo de ensaios às vezes essa angústia também acontece, mas é isto. Considera que o teatro em Portugal tem o reconhecimento que merece? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão a regressar ao teatro. Houve uma época em que a televisão não tinha a força que tem hoje e que, entretanto, também a perdeu. Não existiam redes sociais. Eu sei que isto para a vossa geração é um bocadinho difícil de imaginar, este planeta e este mundo, mas nós sabemos que ele existiu. E aí o teatro tinha uma grande força. O teatro e a rádio tinham uma força extraordinária, que depois se foi perdendo para outras formas de entretenimento que acabaram por eclipsar um bocadinho a importância do teatro e da escrita também para o teatro. E, felizmente, que se recuperou também porque, nessas alturas de crise, existem sempre manifestações de criatividade e de novas linguagens que se vão criando e de outras coisas que são importantes dizerem-se através da expressão artística, neste caso do teatro. E sinto que agora existe uma nova corrente de público e cada vez fico muito feliz por percebermos isso, por exemplo, aqui diariamente nesta sala, cada vez assistimos a uma plateia com mais diversidade de idades, o que também nos deixa muito felizes, ou seja, de percebermos que o público do teatro não está envelhecido e que também cada vez vemos mais crianças, jovens e pessoas também da minha geração a assistir a peças de teatro e a procurarem ir ver teatro. Tem mais alguma paixão que não seja a música ou o teatro? Bem, tirando a paixão gastronómica, ou seja, eu acho que se pudesse escolher outra profissão seria andar pelo mundo fora, a experimentar comidas e restaurantes, mas pronto, esta é uma profissão que só poucos podem ter e portanto não tenho esse privilégio, a não ser vingar-me quando faço concertos e ando de norte a sul em ir parar a sítios maravilhosos e assim oásis gastronómicos que o nosso país felizmente tem, porque tem muita variedade, mas essa era uma profissão que eu me aguentaria muito bem a ter durante largos anos. É claro que ao longo dos anos me iam vendo a insuflar, mas isso era uma consequência que eu estava disposto a ter em troca dessa profissão. Qual foi a canção que mais o marcou ao longo da sua carreira? Existem várias canções, seria ingrato nomear só uma. Posso nomear uma que marca o meu percurso sem eu esperar, e que ainda hoje é ouvida e cantada e de repente continuam a enviar-me vídeos de pessoas que nem sequer eram nascidas quando eu a cantei, o que ainda torna isso mais caricato, que é O Meu Verão Não Acabou, que foi um êxito que surgiu da série Morangos com Açúcar. Estamos a falar do ano de 2005 e foi uma canção que na altura eu cantava na série, porque a personagem também a cantava e que eu nunca esperei que fosse o sucesso e muito menos que 20 anos depois continuasse a ecoar e a ser cantada pelas gerações que se seguiram. Mas também posso dizer-te que o disco Safra tem canções que é um disco provavelmente o primeiro mais pessoal que eu fiz em 2014, também tem canções que me dizem muito, assim como esta última mais recente que fiz para o Festival da Canção, que se chama Como É Bom Esperar Alguém, também foi uma canção que me trouxe muitas coisas boas e marcantes, portanto tenho vindo também assim a semear memórias importantes e se calhar destacaria esses 3 momentos musicais. Já trabalhou com muitos artistas. Há alguém com quem ainda sonha colaborar? Há muita gente com quem eu ainda não trabalhei e que adoraria trabalhar ou em teatro, ou em televisão, ou em alguma forma de entretenimento. E não obrigatoriamente tendo que trabalhar diretamente. Por exemplo, aconteceu uma coisa muito curiosa com esta peça do Amor Não Se Esquece, Afonso, que é a que estou a fazer agora aqui no Teatro Mirita Casemiro. O ano passado eu fiz direção vocal numa peça que também
foi produção do Teatro Experimental de Cascais, chamado A Andorinha. Nessa peça entrava a Luísa Cruz e o José Condessa, e havia momentos em que eles tinham que cantar, e assim foi. Eu fui dar assim uma pequena ajuda, porque eles não precisam de muita ajuda, que são muito talentosos, mas fui dar uma pequena assistência vocal nessa peça. E o Zé eu já conhecia, ainda não tive o privilégio de trabalhar com o Zé diretamente. A Luísa Cruz também não a conhecia, e conhecia nesse projeto, e fiquei rendido porque correspondeu a tudo aquilo que eu já sabia e tinha assistido à Luísa na sua forma de trabalhar, que é uma atriz extraordinária, uma das melhores da sua geração e deste país, e fiquei com a profunda vontade e desejo, não é? Fazes depois assim, escreves quase mentalmente aquele desejo na tua bucket list, e pensei, meu Deus, eu adorava um dia trabalhar com esta atriz extraordinária. E a verdade é que um ano depois, aquela sementinha brotou de algum lado, o universo escutou estas minhas preces, e assim foi. Eu estou aqui neste palco, passado um ano, a fazer de seu filho, o que não deixa de ser muito simbólico também, porque acho que alguns lá atrás eu desejei que isso acontecesse e de repente aconteceu. E isso felizmente tem vindo a acontecer ao longo do meu percurso. Existirem pessoas que eu ouvia e via quando tinha a vossa idade, e de repente são pessoas hoje em dia que fazem parte da minha vida e com as quais já trabalhei, porque eu acho que, obviamente, se quisermos ser um bocadinho mais crentes ou esotéricos, pensamos, são coisas que nós lançamos e que de repente nos acontecem, mas na verdade são coisas que nós procuramos a vida toda, ou seja, o nosso sonho e as nossas ambições e a nossa vocação de repente colocam-nos nos sítios, ou pelo menos vão-nos colocando no caminho certo para encontrarmos essas pessoas que sempre admiramos. E, portanto, é muito bom quando esse reconhecimento quase divino acontece nas nossas profissões e temos a sorte de um dia trabalharmos com essas pessoas. Que conselho daria a quem quer seguir a carreira no teatro ou na música? O conselho que eu dou é aquele que também me deram a mim e que eu defendo sempre, em primeiro lugar: trabalho e seriedade máxima em relação a esta nossa profissão, ou seja, nunca procurarmos esta nossa profissão, seja no canto, seja na música, seja na representação, ou mesmo estando atrás enquanto técnicos, criativos, cenógrafos, escritores. Eu penso que esta nossa profissão, muitas vezes de forma ilusória, faz as pessoas acreditarem que é tudo mágico e fácil e que o reconhecimento é imediato e que somos ricos e que tudo é fácil e mágico. E não, é uma profissão muito dura que também tem períodos de muita dúvida. Atravessamos também desertos profissionais nesta nossa profissão. Muitas vezes estamos a viver um dia de êxito e se calhar na semana seguinte estamos, por exemplo, sem trabalho e sem grandes perspectivas do que fazer. É uma profissão de grande gestão mental e psicológica em relação também às nossas escolhas e sabermos esperar, sabermos procurar. E, portanto, aquilo que eu digo sempre foi aquilo que me disseram a mim: trabalho, foco, estudo e encararmos isto como uma missão de vida, porque é uma responsabilidade enorme estarmos em cima de um palco e termos o privilégio de alguém que está do outro lado nos entregar algumas horas da sua vida e do seu tempo. E, portanto, é uma responsabilidade enorme aquilo que lhe entregamos. Não podemos achar só que pode ser um exercício vaidoso ou egocentrado, estarmos em cima do palco a sermos vistos. Ai, que bom! Sim, tem o seu lado bom, o reconhecimento sabe muito bem, as palmas também, mas acima de tudo é a responsabilidade de estarmos a mostrar qualquer coisa que pode mudar também a visão, a vida e marcar alguém, assim como eu, quando entrei nesta casa pela primeira vez com 15 anos e assisti a uma peça extraordinária chamada O Casamento e vi atores fabulosos que também tive o privilégio depois de vir a trabalhar anos mais tarde, e lembro-me perfeitamente de olhar e pensar: é isto que eu quero fazer, e um dia gostava imenso de estar neste palco. E eu acho que quando tu és sério e quando tu encaras a tua profissão com seriedade, o reconhecimento acaba por surgir e as oportunidades acabam por surgir e tu tens que estar preparado para as apanhar de forma séria. Por fim, o que é que diria ao FF de 18 anos se pudesse sentar-se com ele agora? O que é que eu diria ao meu FF de 18 anos?
Diria para continuar a acreditar no seu instinto em relação às escolhas que irá fazer. Porque eu acho que é isso que tenho dito ao longo destes anos. Todas as vezes que tenho muita vontade de repente fugir ou de escapar para outra direção que se calhar não era tão expectável em relação às minhas escolhas profissionais, e penso assim, não, mas se eu tenho tanta vontade de fazer este projeto, porque é que eu não hei de aceitar isto? Apesar de se calhar não estar nos meus planos. E assim aconteceu, por exemplo, com este ano. Era um ano em que eu, o ano passado, pensava que iria ser um ano muito mais dedicado à música e aos concertos, como foi o ano passado, mas de repente surgem 3 projetos diferentes em teatro e eu penso, eu quero fazer os 3. E agora, como é que eu faço isto? E pronto, e até agora ainda não me arrependi, portanto eu acho que é isso, é saber confiar no meu instinto em relação à minha profissão. Obrigado pela sua partilha e votos muito sucesso. Muito obrigado, foi um gosto falar convosco. Obrigado, até breve. E esta foi mais uma entrevista na Magazine Atlântico. Espero que tenham gostado e até à próxima.